Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de revisão. Eu preparei essa aula de hoje com alguns conteúdos da quarentena. Eu não coloquei todos, porque senão o vídeo poderia ficar muito longo. Então, eu coloquei alguns agora e depois eu faço um vídeo revisão parte 2, tá certo? Então, vamos lá iniciar nossa aula. Primeiro, eu gostaria de pedir que vocês pegassem o caderno, o livro de vocês, para a gente poder acompanhar, tá bom? Todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente vai tirar agora nesse vídeo. E se caso surgir mais alguma outra dúvida durante a aula, vocês anotem ela aí e me procurem no WhatsApp que eu respondo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Esse primeiro conteúdo aí, ó, gráficos e tabelas, faz parte do Descritor 36 da Prova Brasil. E foi algumas das questões eu coloquei para vocês com esse assunto, tá bom? Então vamos lá. O que são gráficos? Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados. Eu acredito que principalmente agora, nesse período de pandemia, de quarentena, vocês têm visto isso muito na TV. Então, indicando aí a quantidade de pessoas com o vírus, com o coronavírus, pelo Brasil, pelo mundo. Então, os gráficos são para simplificar os dados que está aí, que poderia ser muito difíceis de passar para a população. Então, o gráfico está aí para facilitar essa representação, tá bom? Então, vamos a alguns exemplos para vocês olharem e dizer, eu já vi isso mesmo. Vamos ver. Exemplos de gráficos mais utilizados. Eu trouxe hoje para vocês dois gráficos. Um deles é o gráfico de barras, que também pode ser chamado, ou é conhecido também por gráfico de colunas, então gráfico de barras ou de colunas, e ele é representado dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ele tem uma linha horizontal e uma linha vertical, que indicam determinados valores. Nesse caso aqui eu trouxe para vocês, é só um exemplo, tá, minha gente? É a evolução da densidade demográfica, é um conteúdo de geografia. Então, o que eu trouxe para vocês é só para vocês verem o modelo do gráfico, tá certo? Então, aqui embaixo, ó, nessa parte que é horizontal, nós temos os anos, aqui 1940, 1950, 1960, 70, até 2010. E subindo aí, ó, verticalmente, nós temos o valor dos habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem aí o 0, 5, 10, 15, 20, 25, certo? Então, aí, esse gráfico, ele ajuda a representar, a simplificar dados, ok? Mais um gráfico aqui também, bem conhecido, são os gráficos de setores. Tem gente que chama até gráfico de pizza, também não está errado não. Mas aí, ó, gráfico de setores, que é o nome correto que a gente utiliza para esse gráfico. E a maioria das vezes, não estou dizendo que é uma regra, mas usa-se esse gráfico muito para porcentagem, certo? Então, tem aí, ó, esse gráfico ele está dividido em algumas partes, tem aí a representação. Esse gráfico que eu trouxe de exemplo para vocês é sobre preferência por modalidades esportivas. Aí tem aí, ó, as cores deles aí ao lado, como se fosse uma legendazinha, indicando o verde para futebol, o roxo para vôlei, o vermelho para basquete, o verdezinho, acho que é um verde, para natação e o amarelo para outros. Então, para você ler este gráfico, você vai observar também a legenda que acompanha ele, certo? Mas aí, ó, esses dois gráficos eu acredito que vocês já tenham visto bastante. Até no livro de vocês vem muito desses gráficos. Então, vamos aí, ó, a alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Uma questãozinha aí. A professora Vanessa, no caso eu, fez uma pesquisa na sala de aula para saber qual a profissão dos pais dos seus alunos e organizou as respostas no gráfico. Eu botei abaixo, mas é ao lado, tá? Então, vamos lá. De acordo com esse gráfico, quantos pais são comerciantes? Aí tem aí, ó, letra A, 2, letra B, 3, letra C, 5, letra D, 8. Observando o gráfico aí, ó, do jeito que eu mostrei para vocês, esse é um gráfico de colunas ou um gráfico de barras, né? Também pode ser chamado desse jeito. Aqui, ó, na linha horizontal, tem as profissões, advogado, comerciante, bombeiro, professor. E aqui, ó, na linha vertical, temos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que seria a quantidade de pais que têm essas profissões. Então, observando aqui esse gráfico, temos advogado aqui, ó, que é na primeira coluna. Quantos pais nessa sala, nessa turma, eles são advogados? Aí, observando aqui o gráfico, ó, 2. Comerciante, quantos são? Observando aqui o gráfico pela coluna, ó, 8. Bombeiro, observando aqui a coluna, 3.
E professor, 5. A pergunta é, de acordo com esse gráfico, quantos pais são comerciantes? Então, nós vemos aqui, ó, comerciante é 8. Então, a nossa resposta seria letra D. Tá aí para vocês, ó, certo? Bem facinha, só para vocês relembrarem direitinho como é que faz essa leitura, certo? Vamos para a próxima? Mais um exemplo aí, ó. Uma empresa possui 50 funcionários, os quais se distribuem da seguinte forma, com relação ao grau de escolaridade. Desculpa aí. Observando o gráfico, é correto afirmar que o número de funcionários do ensino médio é... Aí nós temos as alternativas. Letra A metade do ensino fundamental. Letra B, a metade do ensino superior. Letra C, o dobro do ensino fundamental. E letra D, o dobro do ensino superior. Então, como é uma questão para você marcar um X, você vai agora observar o gráfico aqui ao lado. E o que é que a gente quer saber? Ele quer saber se é correto afirmar que o número de funcionários do ensino médio é... Vamos lá, letra A metade do ensino fundamental, tá aqui, ó. O ensino médio é 60%. E o ensino fundamental é 30%. Então, não é, né? Para o ensino médio ser a metade, teria que inverter aqui o valor. O ensino fundamental ter 60% e o médio quem ter 30%. Então, nesse caso, a letra A não é. Vamos à letra B. A metade do ensino superior. A letra B diz aqui que o ensino superior seria a metade do ensino médio, só que ela só tem 10%. Então, essa alternativa também está excluída. Letra C, o dobro do ensino fundamental. Olha só aí. Se o ensino médio tem 60% e o ensino fundamental tem 30%, então essa alternativa, ela está correta. Vamos ver a resposta aí? Resposta certa, letra C. Mas vamos ver a letra D também? O dobro do ensino superior. Então, também não, que o ensino superior só tem 10%. Certo? Então, a resposta aí é a letra C. Tá bom? Bem simples também, só para vocês terem uma noçãozinha de como é que a gente observa cada questão dessa. Vamos para as tabelas. Tabela. Observe no quadro abaixo a promoção da loja de discos Disco Bom. Qual é o preço de 2 CDs nessa loja? Aí tem as opções A, B, C e D, com os valores aí em centavos, em reais. E temos aí a loja Disco Bom. Quantidade, 1 CD, o preço, certo? As tabelas, geralmente, elas servem também para organização. Então, você encontra muito tabela em cardápio, principalmente nos cardápios de lanchonete, restaurante, tem bastante tabela para organizar preço de alimento. Se você vai fazer alguma coisa que você precisa de uma organização, então tudo você organiza numa tabela que fica mais simples de você encontrar, tá bom? Até aí, jogo de futebol, para os meninos aí que já estão muito acostumados com as tabelas, sempre ele é organizado em tabela. O nome do jogador, às vezes, quando está falando em questão de artilheiro, ou quando está falando em questão de quantidade de partidas que já houve, números quantidade de gols. Então, isso tudo também é organizado numa tabela, porque fica um pouco mais organizado, né? Então, a pergunta é, qual é o preço de 2 CDs nessa loja? Observando aqui a tabela, a gente tem o preço de um CD, 2 CDs, um DVD e 2 DVDs. Então, o preço de 2 CDs está aqui, ó, equivale a R$ 1,50. Então, seria a nossa alternativa C, letra C, certo? Muito simples, muito fácil, não tem erro, certo? É só para vocês relembrarem aí. Outro assunto também que eu passei para vocês foi perímetro. Então, a gente vai hoje relembrar perímetro e área. Aí, o que é um perímetro? O perímetro é a medida do contorno de um objeto bidimensional, ou seja, é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Vamos ver um exemplo? Mas antes do exemplo, vamos ver logo a área, porque a gente já vê os dois juntos. A área é a medida da superfície de uma figura, certo? O perímetro é a soma dos lados, o contorno daquela figura, e a área é a superfície dela. Vamos ver o exemplo que fica melhor. Como se calculam? Vamos lá, perímetro, tá aqui, ó. Eu coloquei até uma setinha para cá. A gente tem aí esse retângulo, tá vendo que ele tem a medida 2 centímetros e 3 centímetros. Então, se aqui embaixo é 3 centímetros, aqui em cima também é 3 centímetros. Se aqui do lado é 2 centímetros, desse outro lado também vai ser 2 centímetros. Aí, como é que eu calculo o perímetro? Não é a soma dos lados? Então, eu vou somar 2 mais 3 mais 2
mais 3. Tá vendo que eu fiz aqui embaixo o exemplo? 2 mais 3 mais 2 mais 3, que dá igual a 10 centímetros. A unidade de medida aqui, ó, centímetro, tá aqui. Só repetir. Já na área, eu não vou somar os lados, eu vou multiplicar os lados. Mas aí eu não preciso usar todos os lados, eu só preciso usar 2 lados. Então, eu tenho aqui, ó, 3 centímetros e 2. Na área, eu multiplico. Então, vem 2 vezes 3, que dá igual a 6 centímetros quadrados, certo? Então, vamos ver aí um exemplo. Calcule o perímetro e a área da figura abaixo. Eu coloquei uma figura só para a gente calcular os dois, tá? O perímetro é o quê? Não é a soma? Então, eu vou somar aqui, ó, 100 desse lado, 100 aqui também. O número não precisa aparecer, minha gente, para a gente saber que a medida é igual. Se um lado, se eu tenho aí, digamos que, deixa eu ver, se eu tenho uma folha de papel e em cima na folha mede 10, vamos dizer, do outro lado, obviamente, também vai medir 10. A mesma coisa é esse exemplo aqui do campo de futebol. Se um lado ele mede 100 metros, no outro ele também vai medir 100 metros. Se aqui, ó, tá 70 metros, então esse outro lado, ele também vai ser 70 metros, certo? Então, ó, perímetro, como é que vai ficar aí? 100 mais 100 mais 70 mais 70. Eu somei aqui e deu 340. Já a área, eu vou multiplicar. Então, vai ser 100 vezes 70. Então, tá aqui, ó, 100 vezes 70 dá igual a 7.000. Ah, minha gente, não esqueçam de colocar a unidade de medida, tá? Metro e aqui metro quadrado. Como é a área, então a gente coloca metro quadrado, tá bom? Não esqueçam aí de colocar. Então, gente, essa foi a aula de hoje. Foi só um resumo da revisão. E eu não trouxe todos os assuntos para o vídeo não ficar tão longo. Mas eu espero que vocês assistam e entendam direitinho. Qualquer dúvida, me procura pelo WhatsApp, que eu tiro todas as dúvidas, tá bom? Um abraço aí para vocês e bons estudos!